Olá, alunos! Dando prosseguimento nas nossas videoaulas, nós vamos agora trabalhar o último vídeo dessa sequência da parte 1 de videoaulas. E nesse vídeo nós vamos trabalhar conforme destaque, que está ali em vermelho, nas palavras em vermelho, o vídeo 7, né, que é o presente vídeo, que é relacionado à linguagem de programação Java. Bom, vocês viram nos vídeos anteriores que nós trabalhamos os conceitos elementares, essenciais, que dão alicerce para o paradigma orientado a objetos, que são os conceitos dos 4 primeiros vídeos. O conceito de objetos, o conceito de classes, o conceito de atributos e o conceito de métodos. Para que a gente pudesse ter um entendimento mais claro do conceito, porque muitas vezes, ao se explanar os conceitos em vídeo, em áudio, em papel, sem os devidos exemplos, fica um pouco confuso para a pessoa que está tentando entender o conceito na primeira vez. Então, eu mostrei alguns exemplos no vídeo 5, uma aula um pouco mais extensa, onde tem vários exemplos tentando condensar alguns objetos similares, mostrando como que eles teriam atributos similares, que são as características das classes, desses objetos moldados em classes, e as suas ações ou métodos que são similares. Então, no vídeo 5 tem vários exemplos tentando fazer uma associação do conceito com exemplos mais próximos da prática, né? Por que eu falo mais próximo da prática? Porque você tem que ter um mínimo de entendimento de UML, que é o colocado no vídeo 6, mais precisamente do diagrama de classes. E agora, daqui em diante, começa a parte prática, que é a codificação das classes. Lembrando que as classes são os moldes dos objetos, né, do mundo real. E através de uma linguagem de programação que vai conseguir fazer com que o aluno tenha a prática, o entendimento prático e a extensão prática dos conceitos abordados dentro desse paradigma orientado a objetos. Então aí a gente precisa ter uma linguagem orientada a objetos para poder praticar, estender esse conhecimento de conceitos, levando a uma prática, e essa prática vai se elaborando ao longo dos capítulos, de modo a você poder ter um entendimento não só da linguagem, mas das possibilidades que o paradigma possa te dar em termos de desenvolvimento de um software, desenvolvimento do sistema. Tá? Então, o presente vídeo, que é o vídeo 7, ele está relacionado ao Java. E aqui a gente vai dar um briefing, um resuminho do que vem a ser a linguagem, para que vocês possam, a partir daí, começar as práticas, né? Então, vamos lá. A linguagem Java, linguagem de programação Java, né? Vamos fazer algumas leituras e eu vou fazendo uma inserção de insights, de ideias, né? De conceitos e enfim. Bom, para que possamos codificar, ou seja, programar as classes modeladas no diagrama de classes, precisaremos de uma linguagem de programação orientada a objetos para implementar tal paradigma. Então, assim, no vídeo 6, eu falei da UML, que é a Unified Modeling Language. Em português, a linguagem de modelagem unificada, cuja sigla é UML. Em disciplinas futuras, em alguma disciplina futura, vocês vão ver com mais cuidado a UML.
Nesse momento, nós vamos trabalhar só o diagrama de classes, porque ele é o que está mais próximo, mais estritamente ligado ao uso da linguagem de programação orientada a objetos, que é o Java. Tá? Então, conforme o texto está colocando aí, para que a gente possa desenvolver as nossas classes, codificar as nossas classes, nós precisamos de uma linguagem de programação que consiga implementar o paradigma, o diagrama de classes, né, de modo a gerar o código necessário para o funcionamento do nosso sistema, ou só daquela classe em específico. Né? Voltando aqui ao texto. Existem diversas linguagens de programação, e várias delas utilizam em sua essência o paradigma orientado a objetos. Então você não tem só a linguagem de programação Java. Você tem outras linguagens que são linguagens orientadas a objetos, linguagens de programação orientada a objetos, ou linguagens de programação orientadas para objetos, tanto faz o para ou a orientado a objeto, tanto que a sigla da nossa disciplina é LPOO, que vem desse termo. Então nós temos várias linguagens. A mais emblemática no meio acadêmico, que ela tem uma boa inserção tanto no meio acadêmico, que são as faculdades, o aprendizado da orientação a objetos, como na ponta a inserção no mercado, ela tem uma boa fatia de mercado, é a linguagem de programação Java e as ferramentas ligadas a essa linguagem. Mas existem outras linguagens. Você pode ter, por exemplo, você pode se deparar futuramente com a linguagem C Sharp, por exemplo, que é o C sustenido, o C jogo da velha, que é o C Sharp. A linguagem PHP, que as pessoas usam muito para construção de websites, ela tem nas últimas versões uma proeminência, uma característica mais forte de ser orientada a objetos. Ela já é orientada a objetos. Dentre outras linguagens que não vêm ao caso aqui, mas vocês saibam que existem outras linguagens. Né? Mas o Java você não vai perder nada, porque aqui no meio acadêmico, que é a faculdade, você vai trabalhar ao longo até o final do curso. E para quem for seguir a carreira de desenvolvedor de sistemas ou programador, você vai, que é a mesma coisa, né? Programador ou desenvolvedor de sistemas, só muda a nomenclatura, o nome, né? Você pode estar trabalhando com linguagem Java no mercado. Né? Aqui em nossa disciplina, iremos utilizar da linguagem de programação Java, conforme eu já comentei. Iremos detalhar em próximos encontros questões técnicas relacionadas à linguagem e como implementar os conceitos de orientação a objetos. Bom, aqui a coisa começa a ficar um pouco mais prática, começa a ficar até mais interessante para quem gosta de situações práticas, porque aqui é o estado da arte, ou seja, a prática mesmo de uma linguagem. Né? Então, para quem gosta de questões práticas, daqui para esse capítulo em diante, o próximo capítulo, no caso a unidade 2 em diante, vai ser esse trabalho. E a gente já tem a atividade valendo nota, né? Eu já deixei programada para que vocês pudessem ficarem curiosos e tentar ir fazendo, mas daqui para frente eu vou tentar dar um respaldo maior, vou procurar dar um respaldo maior nessas atividades através de alguns vídeos que possam ajudar vocês a ter um alicerce para o desenvolvimento dessa atividade. Né? Voltando à leitura, para facilitar o processo de programação, iremos nos utilizar de ambientes de desenvolvimento denominados IDEs, que são as Integrated Development Environments, ou seja, os ambientes de desenvolvimento de aplicações integradas, né? Que são as famosas IDEs. Então, assim, algumas IDEs conhecidas são o BlueJ, que a gente vai utilizar exclusivamente na atividade online 1. E aí eu vou dizer o porquê.
em próximos vídeos. O Eclipse, que vai ser utilizado, se eu não me engano, na atividade 2. E na atividade 3 e 4, se eu salvo engano, eu vou trabalhar com o NetBeans. Tá? Então aí vocês vão ter conhecimento de 3 grandes IDEs, sobretudo o Eclipse e o NetBeans, para que vocês possam até comparar algumas coisas, enfim, ter um conhecimento de vários sabores de IDEs. Bom, além do conhecimento da linguagem, é interessante você ter um mínimo de conhecimento dessas IDEs. Tá? Por quê? O mercado ela absorve algumas IDEs. O BlueJ, que é relativo ao primeiro conjunto de exercícios da atividade online 1, ela é uma... Alguns não a consideram uma IDE, tá? Mas ela é uma IDE. Só que ela é uma IDE voltada para o mundo acadêmico, voltada para a pessoa que está começando a desenvolver na linguagem de programação Java, que é o caso de vocês. Ela tem um ambiente dividido no ambiente que mostra o diagrama de classes e a parte do ambiente que mostra a codificação. Eles estão integrados. Você pode navegar no ambiente do diagrama de classe, como você pode navegar no ambiente de codificação. Tá? E essa IDE ela trabalha em cima do Java. Tá? A mesma coisa o Eclipse e o NetBeans. Tá? Eles trabalham em cima da linguagem Java, facilitando a programação, né, da linguagem Java. Então, o BlueJ ela é uma IDE mais voltada para o mundo acadêmico, para pessoas iniciantes. Já o Eclipse, assim como o NetBeans, são realmente IDEs até comerciais. No caso, o Eclipse ela é bem comercial, o NetBeans também, mas só que assim, o Eclipse ela veio um pouquinho antes do NetBeans, bem antes na verdade, e ela tinha uma aceitação, ainda tem uma aceitação de mercado forte. E anos depois surgiu o NetBeans, esse projeto do NetBeans, concorrendo com as várias IDEs que existiam, sendo que a mais famosa ficou sendo o Eclipse. Então, quem tiver contato com Eclipse e com NetBeans, além de fazer bem para o conhecimento próprio, você vai ter um contato com uma ferramenta de mercado, com ferramentas de mercado que são o Eclipse e o NetBeans. Tá? Mas antes de você conseguir utilizar o BlueJ na atividade online 1, o Eclipse na atividade online 2 e o NetBeans nas atividades 3 e 4, é necessário que você baixe a linguagem de programação Java, todo o kit de desenvolvimento Java, que é a JDK, esse kit de desenvolvimento Java, no seu computador. Então você vai ter que baixar uma coisa chamada JDK. E depois de baixada a JDK, você terá uma segunda etapa que é configurar a JDK, configurar variáveis de ambiente relacionadas ao seu kit de desenvolvimento Java, que é o JDK, que é o Java Development Kit, em inglês, que é a JDK. Então você tem que configurar no seu computador variáveis de ambiente que vão te ajudar a programar, que vão ser o alicerce da linguagem Java, da configuração da linguagem Java no seu computador. Tá? Então fiquem tranquilos que nas próximas horas ou dias a gente vai estar com um vídeo explicando para vocês como que funciona, qual é o site que você vai acessar, tá? Qual a versão que é interessante. Aí a gente vai pegar tipo um Windows padrão. Aqui eu trabalho com Windows 7 Home Premium. Aí eu vou baixar seguindo o exemplo do Windows 7, mas aí você pode expandir para Windows 7 Professional, Ultimate, Windows 8 e assim por diante, tá? E aí a gente vai baixar, vai num site específico lá da Oracle, aí nós vamos baixar esse ferramental do kit de desenvolvimento Java, vamos configurar
o Java, as variáveis de ambiente, vamos testar. E aí depois vai ter um vídeo específico para a gente poder trabalhar a questão de baixar o BlueJ. Tá? Baixar o BlueJ, fazer os primeiros contatos com a programação. Tá? Então, nesse momento, eu queria só falar para vocês da linguagem Java, que é uma linguagem extremamente importante. Vocês podem pesquisar na internet aí. Na própria apostila tem vários. O segundo capítulo que entra agora, nós temos. O autor tentou condensar algumas coisas falando das características da linguagem, mas é uma linguagem extremamente poderosa, mas só que você pode programar sem uma IDE? Pode. Ao baixar o arquivo do kit de desenvolvimento Java, que vai ser o próximo vídeo, aí o outro vídeo, um segundo vídeo, vai ser a configuração das variáveis de ambiente do Java. Né? Você pode programar direto no bloco de notas. Só que fica um pouco mais complexo, um pouco mais trabalhoso, melhor dizendo. Não digo complexo, fica mais trabalhoso. Então, hoje em dia, a gente não trabalha com programação direto no bloco de notas e compilar a classe ou o conjunto de classes, porque senão fica muito trabalhoso, bem mais demorado. Mas vai servir como teste, a gente vai baixar o kit, vai configurar as variáveis de ambiente para ver se funciona o kit de desenvolvimento Java, se o Java está bem instalado na máquina. Aí a gente vai testar através do bloco de notas e através do prompt de comando do Windows. Vai dar no DOS, né, atrás do que está no back-end aí do sistema Windows. E testou, beleza. Aí a gente vai partir para um vídeo falando sobre a IDE BlueJ, tá? Então, tudo isso daí a gente vai estar trabalhando na parte 2. Tudo bem? Por hora, a gente tem que ter um entendimento que agora nós vamos começar a trabalhar com uma linguagem de programação realmente orientada a objetos, uma linguagem de programação orientada a objetos ou uma linguagem de programação orientada para objetos, e por isso da sigla da disciplina ser LPOO. Então o foco é realmente na linguagem Java, que é a linguagem realmente orientada a objetos, que vai implementar todo esse paradigma, essa forma de pensar que a gente trabalhou nesses vídeos anteriores, até o vídeo, sobretudo até o vídeo 5, né? Ou o vídeo 6 também, né? Que são os conceitos de classe, de objeto, de atributo e método. Então a gente precisa de uma linguagem para implementar esses 4 conceitos, né? E realmente implementar os objetos, fazer instanciar os objetos, criar os objetos em tempo de execução. Tá? Então ficamos assim. A parte 1 está terminada dos vídeos. Agora vocês vão ir para a unidade 2, ok? E a partir da unidade 2 nós vamos colocar alguns vídeos que são relacionados à parte 2, que são para que a gente possa baixar o kit de desenvolvimento, configurar variáveis de ambiente, baixar e configurar o BlueJ para que a gente possa desenvolver nossas classes e instanciar os nossos objetos. Tudo bem? Ficamos assim então até a parte 2 de vídeos relacionada na unidade 2.